tudo o que árido, aprendemos onde o vento sobre a sopra origem sobre da colinas de civilização poeira e pode estar pedras que errado. parecem Nas guardar colinas segredos há áridas do tempo sudeste demais. da Por Turquia, décadas, os uma livros de descoberta história nos ensinaram acidental uma revelou narrativa linear estruturas e reconfortante. monumentais O que ser datam humano de mais começou de como 12 mil caçador-coletor anos nômade, atrás, descobriu a construído agricultura, milênios antes da fixou-se na invenção terra da e só escrita, então da construiu roda ou templos até e mesmo da cidades. agricultura. Mas nas Este lugar profundezas do não sudeste deveria da Turquia, existir, em de um lugar acordo conhecido com como os manuais de Göbekli Tepe, história. essa Quem eram história os acaba arquitetos de ser capazes de despedaçada. erguer megálitos Lá, de 20 enterrado toneladas sob em milênios uma era de sedimentos, caçadores-coletores? repousa Vamos o explorar o impossível. mistério de um povo Estruturas que surgiu do monumentais de nada, pedra, erguidas com dominou uma a precisão que engenharia e desafia o depois, uso de ferramentas de metal, inexplicavelmente, datam de enterrou sua 12 mil própria anos obra atrás. sob a areia Uma do tempo. época em que, segundo a ciência oficial, a humanidade mal havia saído das cavernas. Quem eram esses arquitetos do desconhecido? Os Como pilares um povo em formato que de T supostamente não não são conhecia a apenas roda, pedras a escrita brutas. ou a Eles são cerâmica, conseguiu representações mover blocos de 20 estilizadas toneladas de e seres esculpir humanos, neles com um braços simbolismo entalhados nas complexo e laterais e aterrorizante. cinturões decorados Estamos com símbolos diante da prova de que misteriosos. somos uma espécie com amnésia, redescobrindo os vestígios de uma civilização que a história oficial simplesmente não consegue explicar. Para entender o impacto dessa descoberta, precisamos voltar a 1994, quando o arqueólogo alemão Klaus Schmidt decidiu investigar uma colina que os habitantes locais chamavam de Monte Barrigudo. À primeira vista, parecia apenas mais uma elevação natural, mas sob a superfície repousava Além o que disso, viria a ser o maior quebra-cabeça da arqueologia moderna. Os animais Conforme as esculpidos nas escavações pedras avançavam, possuem uma o que anatomia surgiu correta não foram e uma restos de expressividade aldeias ou que ferramentas demonstram um domínio agrícolas, estético mas profundo. círculos de pedras colossais em formato de T, adornados com baixos relevos de predadores, leopardos, serpentes, escorpiões e abutres. A datação por carbono revelou o impensável. O sítio era 7.000 anos mais velho do que as pirâmides de Gizé e 6.000 anos anterior ao monumento de Stonehenge. Naquela época, a Terra ainda estava saindo da última era do gelo. O cenário era de um mundo selvagem e hostil, onde a sobrevivência dependia da caça diária. Não deveria haver organização social, excedente de comida ou engenharia para tal empreendimento. Entretanto, lá estavam elas, desafiando o tempo e a lógica. Göbekli Tepe não era uma cidade, era um santuário, um centro ritualístico de proporções globais que sugere que a religião e a busca pelo sagrado vieram antes de qualquer necessidade material. Diante de estruturas que reescrevem tudo o que sabemos sobre o passado, você acredita que a humanidade é muito mais antiga do que nos para as dizem? estrelas, Ou teriam esses construtores recebido ajuda de fontes que ainda não entendemos? E Deixe seu comentário sobre o que você acha que existia antes da história registrada. A arquitetura de Göbekli Tepe é um testamento de uma sofisticação tecnológica que não deveria existir na Idade da Pedra. Projetado Os para pilares em rastrear formato de movimento de T não são Sírios, apenas ou pedras talvez para brutas. marcar um Eles são evento representações cataclísmico vindo do estilizadas céu. de seres Uma das humanos teorias com mais braços entalhados fascinantes nas laterais aponta e para o cinturões chamado decorados com impacto do símbolos Dryas misteriosos. recente. Há A cerca de precisão dos encaixes e a 12.900 escala do anos, projeto a Terra exigiam o teria sido trabalho atingida coordenado por de fragmentos centenas, de um talvez cometa, milhares de causando pessoas. incêndios globais, Como esses grupos de inundações caçadores-coletores devastadoras eram alimentados? e um súbito retorno Como eles se ao frio comunicavam glacial. para planejar Alguns uma obra teóricos que levou acreditam gerações que para ser Göbekli concluída? Tepe foi A construído ausência pelos de habitações sobreviventes dessa próximas catástrofe, uma sugere que as civilização pessoas anterior, viajavam muito mais centenas de avançada, quilômetros para que chegar a perdeu este seu local mundo, sagrado. mas Além tentou disso, a preservar perícia seu artística é conhecimento perturbadora. em pedra. Os Os relevos animais de esculpidos nas abutres pedras carregando possuem esferas uma e as anatomia figuras correta e humanas uma sem cabeça expressividade que poderiam demonstra um ser domínio registros estético profundo. pitográficos desse Mas o tempo mistério de se terror torna e ainda morte mais vinda sombrio dos quando céus. analisamos Se o isso fim for dessa verdade, civilização. Göbekli Por volta de 8.000 anos não antes de seria Cristo, o início após da operarem por civilização, quase mas 3 sim milênios, o os último construtores de suspiro de uma Göbekli era Tepe perdida, fizeram algo um esforço inexplicável. final para Eles não registrar a abandonaram o história local. de uma Eles o humanidade enterraram que
que quase foi deliberadamente. extinta Cada antes círculo de mesmo pedra foi de coberto começar. com Mas toneladas as de entulho e anomalias terra, criando não uma param cápsula por do aí. tempo artificial. Escavações mais Foi recentes esse ato de revelaram ocultação que outros permitiu sítios que o nas local chegasse proximidades, intacto como até nós. Karahantepe, Mas a pergunta que mostra uma permanece: complexidade do que eles ainda estavam maior, tentando com esconder esculturas esse de lugar, rostos ou humanos para quem saindo eles das o estavam paredes de preservando? rocha e canais Muito de obrigado água por continuar esculpidos conosco nesta diretamente no investigação leito profunda. rochoso. Sua Estamos busca pela descobrindo verdade é o uma que nos rede move. E inteira de prepare-se, centros porque o que cerimoniais vamos revelar que a formam seguir uma sobre as cultura conexões que a astronômicas deste ciência lugar é o oficial que realmente mal consegue desafia a ciência. classificar. O que Ao estamos olharmos vendo para as é estrelas, o colapso encontramos uma do nova paradigma camada de clássico. mistério. Se esses Pesquisadores povos e eram arqueoastronômicos capazes de tamanha sugerem que o alinhamento engenharia dos pilares 12 de mil Göbekli anos Tepe atrás, não era o que mais aleatório. eles poderiam ter Existem feito que evidências foi de que o local apagado servia como pelo um tempo observatório e pela erosão? sofisticado, A desenhado cerâmica, para a rastrear o roda e a movimento de escrita Sírios, ou são talvez para realmente os marcar um marcos do evento progresso cataclísmico vindo ou do são céu. apenas as Uma das teorias ferramentas mais que fascinantes sobreviveram de um aponta para o declínio chamado impacto tecnológico do Dryas após um recente. desastre Há cerca de global? 12.900 anos, a Terra teria sido atingida por fragmentos de um cometa, causando incêndios globais, inundações devastadoras e um súbito retorno ao frio glacial. Alguns teóricos acreditam que Göbekli Tepe foi construído pelos sobreviventes dessa catástrofe, uma civilização anterior, muito mais avançada, que perdeu seu mundo, mas tentou preservar seu conhecimento em pedra. Os relevos de abutres carregando esferas e as figuras humanas sem cabeça poderiam ser registros pictográficos desse tempo de terror e morte vinda dos céus. Se isso for verdade, Göbekli Tepe não seria o início da civilização, mas sim o último suspiro de uma era perdida, um esforço final para registrar a história de uma humanidade que quase foi extinta antes mesmo de começar. Mas as anomalias não param por aí. Escavações mais recentes revelaram outros sítios nas proximidades, como Karahantepe, que mostram uma complexidade ainda maior, com esculturas de faces humanas saindo das paredes de rocha e canais de água esculpidos diretamente no leito rochoso. Estamos descobrindo uma rede inteira de centros cerimoniais que formam uma cultura que a ciência oficial mal consegue classificar. O que estamos vendo é o colapso do paradigma clássico. Se esses povos eram capazes de tamanha engenharia 12.000 anos atrás, o que mais eles poderiam ter feito que foi apagado pelo tempo e pela erosão? A cerâmica, a roda e a escrita são realmente os marcos do progresso? Ou seriam apenas as ferramentas que sobreviveram de um declínio tecnológico após um desastre global? A ciência convencional resiste a essas ideias, pois aceitá-las significaria admitir que não somos o ápice do progresso humano, mas apenas uma de muitas civilizações que se ergueram e caíram neste planeta. Ao refletirmos sobre o silêncio das pedras de Göbekli Tepe, somos confrontados com a nossa própria fragilidade. Aquelas pessoas cujos nomes e línguas foram perdidos para sempre possuíam uma visão de mundo onde o céu e a terra estavam intimamente ligados. Eles dedicaram vidas inteiras para erguer monumentos que sobreviveriam a milênios, enquanto nós, em nossa era digital, raramente construímos algo que dure um século. Göbekli Tepe é um espelho que nos obriga a questionar a nossa arrogância cronológica. Talvez a civilização perdida não esteja escondida em um continente submerso ou em outro planeta, mas bem debaixo dos nossos pés, esperando que tenhamos a humildade de admitir que a história é muito mais vasta e misteriosa do que ousamos imaginar. O que mais permanece enterrado nas areias do tempo, esperando o momento certo de emergir para nos dizer quem realmente somos. A existência de Göbekli Tepe é um lembrete constante de que o conhecimento é cíclico. O que hoje chamamos de mistério pode ser a ciência cotidiana de um povo que entendia o cosmos de formas que estamos apenas começando a tatear. Quando os últimos grãos de terra foram jogados sobre aqueles pilares há 10.000 anos, aqueles homens e mulheres sabiam que um dia alguém os encontraria. Eles nos deixaram um mapa em pedra, um enigma que não pede apenas para ser decifrado, mas para ser sentido. O mistério não é apenas como eles construíram, mas por que eles sentiram a necessidade de fazê-lo.
Se a história é um ciclo de renascimentos, talvez estejamos chegando ao momento de despertar de novo. Gostaria de saber, você acredita que existem outros monumentos como este, ainda mais antigos, escondidos sob os oceanos ou sob o gelo da Antártida? Se a história oficial fosse provada errada amanhã, você Além estaria disso, pronto para a aceitar um perícia novo artística passado para a nossa é espécie? perturbadora. Sua Os participação animais é esculpidos fundamental nas para pedras continuarmos possuem uma expandindo as anatomia fronteiras do correta e uma conhecido. expressividade Não deixe que de se demonstram um inscrever domínio para não perder estético nossa profundo. próxima investigação, onde viajaremos para o Egito Antigo e encontraremos tecnologias impossíveis que sugerem uma herança vinda dessa mesma fonte perdida. Até a próxima descoberta, no limite entre o mito e a realidade. Tudo o que aprendemos sobre a origem da civilização pode estar errado. Nas colinas áridas do sudeste da Turquia, uma descoberta Cada acidental círculo de revelou pedra foi estruturas coberto com monumentais que toneladas de datam de entulho e mais de terra, 12 mil criando anos uma atrás. cápsula do tempo Construído artificial. milênios antes da invenção da escrita, da roda ou até mesmo da agricultura, este lugar não deveria existir de acordo com os manuais de história. Quem eram os arquitetos capazes de erguer megálitos de 20 toneladas em uma era de caçadores-coletores? Vamos explorar o mistério de um povo que surgiu do nada, dominou a engenharia e depois, inexplicavelmente, enterrou sua própria obra sob a areia do tempo.